Bem, pessoal, obrigado pela presença de todos. Tá ouvindo? Vou começar aqui a chamar os nossos convidados. Vocês estão ouvindo aí? Todo mundo tá? Beleza. Então, meu primeiro convidado aqui é o Antônio Brito. Ele é um economista formado na PUC do Rio, o MBA pela Duke University, desde 2012 em operações de Consumer Finance e Head da Moneyman do Brasil. Eduardo Teixeira, ele é formado em Administração de Empresas pelo IBMEC, fundador e CEO da Biva e hoje fundador e CEO da Noverde. João Figueira, engenheiro civil formado pela Faculdade de Lisboa, com MBA pela INSEAD, uma experiência profissional bem diversificada e hoje Head de Estratégia e Operações da Simplic. E o Marcelo Ciampolini, formado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da USP, com mais de 10 anos de atuação no mercado financeiro e desde 2014 atuando como CEO e fundador da Lendico. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal, esse painel aqui vai ser... O objetivo vai ser a gente discutir o papel das fintechs no desbravamento das novas técnicas e tendências de analytics e a transformação no crédito que isso trouxe. Então, só antes de falar, a hora que o Tamberini resolver parar... Começou aqui. Pode? Pessoal, vamos lá. Então, um breakzinho aí, pessoal, esperar eles só sortearem ali. O evento simultâneo tem suas peculiaridades. Ok. Vamos lá, pessoal, desculpa. Então, só contando a história aqui, a ideia é contar um pouco da evolução das fintechs e, antes disso, comentar o ambiente em que elas nasceram, né? O contexto, isso foi por volta de coisa de 8 anos atrás que esse movimento começou, e foi já num contexto de grande dificuldade de acesso a crédito, né? Acesso complicado que você tinha na época, grandes bancos dominando e ainda estão dominando, né? Mas as fintechs estão vindo aí com uma série de diferenciações por focar no cliente centralmente e nascer atendendo uma dor desses clientes, que justamente é esse ponto do acesso dificultado ao crédito. Por isso que se vê aí muitas ofertas de fintech falando de descomplicar essa relação. Quando a gente olha para 2015, a gente já tinha por volta de 50 fintechs mapeadas pela Fintech Lab. Indo para 2016, esse número já rapidamente aí foi para 170, ou seja, um pouco mais do que o dobro. E hoje, 2017, daqui a pouco a Fintech Lab vai ter que mudar esse mapa aí, porque não vai caber mais fintechs, já são por volta de 330 fintechs. Isso dentro de um contexto de país em recessão, não tinha uma resolução a favor, certo? E esse crescimento acontecendo, por quê? Porque elas estão fazendo um trabalho bem feito nesse sentido, de fato atender essas dores dos clientes. E esse vento, que até então era um vento que não necessariamente estava a favor, quando a gente pega aqui notícias dos últimos 30 dias, a gente vê claramente aí uma mudança de postura que já vinha acontecendo no discurso aí pelo regulador, mas aí ficando claro agora com essa série de medidas que foram anunciadas. Então aqui, duas notícias aqui sobre essa independência das fintechs aí, né, com a vinda da resolução 4656, que é da Sociedade de Empréstimo para Pessoas, que é regular o peer-to-peer no Brasil, e da Sociedade de Crédito Direto. Essas duas dão mais liberdade para a fintech. Obviamente tem uma discussão aí de tamanho, escala, mas é sair de um modelo de licença de um aluguel com o banco para ela poder ter independência de ter o seu próprio código com o Banco Central. Uma outra novidade que vem para ajudar toda essa dinâmica é a aprovação desse texto base que teve na Câmara sobre o Bureau Positivo. Então isso vem também hoje. Uma fintech, para testar esse dado, dependeria de uma instituição financeira, e nesse novo desenho não só a informação vai estar mais pulverizada, mais diluída, então o fornecimento da informação vai mudar a dinâmica,
e também as fintechs vão ter acesso a esse dado. Obviamente que é um processo que vai maturar ao longo do tempo, você não tem um ganho disso aí no curto prazo, mas vem também de encontro com esse movimento de você reduzir essa assimetria de informação que existe. Uma outra notícia é a notícia que o Banco Central, mostrando que ele quer realmente se aproximar das fintechs, criou o programa LIFT. Então, a partir de julho, o Banco Central vai ter o seu próprio programa de aceleração para trazer fintechs para dentro do Banco Central. Vamos ver se isso aí não vira, na verdade, um cemitério de ideias, mas a ideia é que seja uma coisa positiva. E acho que uma última notícia aqui que eu tinha destacado é a possibilidade agora de você fazer a migração da sua conta salário para uma conta digital. Ou seja, uma série de medidas aí que vão dar mais força ainda para esse movimento. Aí fazendo um outro paralelo, que é essa questão de dados e técnicas, se a gente faz um paralelo aí olhando para 15 anos atrás, o que a gente tinha? Basicamente a gente dependia aí à disposição de um gestor de crédito, informações da proposta de crédito, dados de comportamento interno, no caso de já clientes, e dados dos birôs. Quando você ia para técnicas de modelagem, o que era mais comum nessa época, dominantemente, era a regressão logística. E a decisão é relativamente simples, né? Combinar esses dados internos com dados de birô em matriz, você vai ter uma função única. E a gente vem para 5 anos atrás. 5 anos atrás a gente já passa a ter informação do device, dados de navegação. Ou seja, só aí, ainda nessa época, numa camada de profundidade que ajudava mais processos de fraude ainda nesse momento, mas já desafiando mais o processo de trabalho de informação, por estrutura de dado e pela diversidade dos dados. Então, nesse momento, você já começa a ter precedentes aí de pessoas, instituições começando a desafiar a regressão logística usando redes neurais. E quando a gente vem para hoje, essa quantidade de informação aumentou ainda mais. Então, hoje em dados de device, você consegue levantar, quando o cliente vai pedir uma proposta, todos os dados de agenda dele, compromissos, dados de redes sociais, contas de e-mail, movimentação bancária, né? O movimento de Open Banking está cada vez vindo mais forte, principalmente lá fora, mas no Brasil também. E aí que você começa a olhar, antes você tinha lá centenas de variáveis, hoje você tem milhares de variáveis. Para trabalhar essa quantidade de informação que você tem hoje, junto com isso você vem aí com Machine Learning para facilitar esse processo. Tem um trabalho, obviamente, de como fazer isso, mas uma coisa que a gente vê hoje em dia, eu vou mostrar um pouco mais para frente, é de que as fintechs, obviamente que é um movimento do mercado de ir atrás de como utilizar isso, mas as fintechs têm tido um papel de vanguarda em sair na frente e usar não só esses dados, mas também técnicas. E aí a dúvida de todo mundo, essa hora, a cara de muitas pessoas diante desse assunto é: por onde que eu começo? Como que eu faço para fazer isso? Onde que eu acho essas informações? É um fornecedor? É tecnologia própria? Como que eu modelo tudo isso? Data Science, como é que é isso? E enfim, aí vai para essa questão, uma consultoria pode ajudar nesse processo, mas enfim, é um processo de reflexão, é um trabalho grande, é um processo de transformação que a gente vê que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas enfim no mundo. E aqui fazendo o último paralelo, a ideia é que, olhando aqui para uma variável que é expertise e maturidade do crédito, e na outra ponta, expertise de data science e tech, nós temos uma dinâmica, né, de que os grandes bancos centralmente têm muitos dados das pessoas físicas, seja pelo tempo de existência dessas instituições, pela gama de produtos que eles oferecem, conseguem mapear muito bem o indivíduo. E crédito é informação. Então, por mais que uma fintech possa ter um executivo que conheça de crédito, não adianta ele só conhecer do crédito, ele tem que ter performance para poder calibrar as informações que ele conseguir. Então, nesse sentido, as fintechs, nós vemos percebendo que elas têm tido um papel de estar um pouco mais à frente em utilização, não só de informações, mas de técnicas, e muito vem disso, de tentar reduzir esse gap que existe de informação entre que as grandes instituições conseguem ter à disposição e as fintechs. Do outro lado, as instituições com dados robustos, enfim, de passado, mas estão também num movimento de conseguir consumir tudo isso, mas muitas vezes, dadas suas estruturas, enfim, a complexidade delas, não conseguem tirar todo o suco da informação que tem dentro de casa e estão justamente nesse processo de criar book de variáveis mais robustos para extrair esse suco de informação. Então, para a discussão era isso. Vou pedir um microfone agora.
Indo aqui agora para discutir com os meus colegas, antes de mais nada, né, qual que é a leitura de vocês sobre esse contexto que eu coloquei, sobre esse acesso de informação que as grandes instituições possuem e esse trabalho que as fintechs estão fazendo aí de ter que desbravar outras informações para reduzir esse gap. Como é que vocês veem isso? Você quer começar, Marcelo? Fique à vontade. Posso começar. Obrigado aí pelo convite aí, os pais. Eu acho que a verdade é que a informação ela já existe há bastante tempo, né? O que a gente vive no Brasil e o que faz com que empresas como as nossas tenham vontade de atuar aqui é um cenário de baixíssima competição, né? Então a gente foi vendo um movimento de consolidação bancária no Brasil. A gente tinha bancos grandes, médios e pequenos e hoje a gente tem gigantes e nanicos e essa baixa competição entre os bancos fazia com que eles ficassem cada vez mais acomodados numa prática antiga, né? A gente, por ser um país com taxas de juros super altas e enfim, com uma grande oportunidade de atuação, não tinha competição para esses caras e era um pouco isso. Aí começaram a aparecer empresas que nem as nossas, que fazendo muito pouco a mais do que os bancos estavam fazendo, já conseguiam ter uma oferta melhor para o cliente, né? Então, assim, mesmo sem você explorar todas as possibilidades de dados, né? Que assim, nós todos somos empresas de tecnologia, então está no nosso DNA trazer, olhar para o comportamento de navegação desse cara, por exemplo. Isso faz parte do nosso DNA, isso não faz parte do DNA de um banco, por exemplo. Tem que pensar nisso na hora de tomar uma decisão de crédito. Mas mesmo sem fazer sem trazer a parte tech do fintech, a oportunidade já estava lá, entendeu? Então acho que foi isso que justificou a entrada de empresas como a nossa no mercado. E aí sim, a gente tem um puta diferencial competitivo porque a gente nasce somos empresa de tecnologia prestando um serviço financeiro. Então a gente sabe trabalhar esse tipo de dados de maneira diferente. Eu achei o seu último gráfico aí bastante relevante, na medida que eu acho que crédito, né, quanto mais você vive crédito, mais você aprende crédito. E de fato os bancos têm mais experiência nesse sentido do que as empresas além de que tem 3 anos de vida, é um bebê no mercado de crédito. Então, nesse sentido, acho que essa experiência é relevante, sim, mas, por outro lado, o que a gente agrega na parte de tecnologia, desses novos dados, de redes sociais, do device que o cara está te pedindo, da versão do sistema operacional que ele está usando na máquina que ele te pediu, do número de amigos que ele tem no Facebook, ou se ele tem Facebook, esse tipo de coisa, para a gente é meio natural. Para os grandes bancos é assim, uma dor de cabeça que eles não querem ter e estão tendo que ter agora. Quem mais? Eu concordo com o que o Marcelo falou e eu acho que realmente os slides estavam muito bons e ilustram um pouco isso. Eu gostei particularmente daquele slide que mostra essa evolução dos dados ao longo dos últimos anos, né? Eu acho que a principal diferença no meio de tudo isso é a penetração do smartphone. Então, assim, se você olha quantos smartphones você tinha no Brasil há 5 anos atrás e o que tem hoje, é um negócio completamente... é uma diferença gigante, né? E, obviamente, o smartphone cria uma pegada digital desse cliente online. E o Marcelo deu alguns exemplos de redes sociais, enfim, você falou de extrato bancário eletrônico, assim, informação de comportamento do cliente online, né? E outro ponto que eu achei relevante foi essa comparação entre a experiência de crédito e a experiência entre técnicas de análise de dados, né? Por exemplo, no Simplic nós não temos uma estrutura de crédito, a gente só tem uma estrutura de analytics e isso são pessoas que não trazem um background de trabalhar com informações estruturadas, de birôs, etc. Obviamente que eles são alimentados com essas informações e que eles utilizam, mas eu sou muito mais impulsionados a utilizar essas informações e a combiná-las com essas informações comportamentais de mercado que essas pegadas digitais conseguem deixar aí nos clientes. Especialmente quando a gente começou, era interessante que muita gente se perguntava se a tecnologia conseguiria mesmo fazer toda essa diferença. Ou se seria um pouquinho mais de
gente nova, trazendo coisa hype que está acontecendo em algum mercado, mas aquilo não necessariamente vai se consolidar. E o que é interessante é você ver hoje em dia, você olhar para outras coisas ao redor da sua vida e o quanto que a tecnologia consegue fazer com que você seja mais produtivo em qualquer outro aspecto da sua vida, em relação ao ganho que ela tinha te levado há 10 anos atrás, talvez. Hoje ela nos proporciona qualidade de vida, mais rapidez, experiência do cliente, e por muito tempo isso foi inclusive questionado se para crédito funcionaria ou se não seria um pouquinho mais de talvez blá blá blá. E acho que aos poucos, inclusive falaram aqui na palestra anterior que foi muito interessante, estavam falando um pouquinho de taxa de juros. Acho que o Brasil vai ver realmente ganhos com isso à medida que os dados dessas empresas começarem a maturar um pouquinho mais, os modelos delas se tornarem cada vez mais acurados, e aí vai ser a hora do próprio consumidor ver na pele o que o Marcelo falou que foi o ganho, que é o ganho. Ele vê na pele a oferta de valor dele melhorando muito, simplesmente porque tem muito mais dado deles disponível por aí, e aquilo não necessariamente precisa ser mal utilizado. Aquilo pode ser utilizado a favor dele, ou melhor, a favor do bom. Então, acho que a gente está passando por um momento aí de ganhar bastante credibilidade também a partir do uso dessas informações e que, com certeza, nos próximos anos vai significar muito para o consumidor final. Complementando um pouco o que vocês já falaram, eu acho que nossas empresas, que o Marcelo comentou, elas chegaram com dois propósitos, basicamente, né? Ou uma redução da taxa de juros para um determinado grupo de clientes, ou uma inclusão maior, ou seja, se refletindo em aprovação para clientes que até então não eram aprovados pelos players tradicionais e pelas principais financeiras, né? E seu ponto em relação a dados aqui, não teve outra alternativa além de trabalhar com dados não convencionais, dados que até então não eram utilizados pelos principais players de mercado, porque, assim como o Marcelo falou, ele simplesmente não tem interesse estratégico em reduzir taxa de juros ou em aprovar um determinado grupo de clientes. Então, no nosso caso, que a nossa empresa que veio com a proposta de aprovar clientes que até então tinham um histórico de crédito longe do ideal, a gente fez muito uso, sim, dessas bases não convencionais. Então, hoje a gente está integrado com 6 bases de dados diferentes. E mesmo as bases tradicionais, a gente busca sempre interpretar dados de modos diferentes que o mercado tradicional interpreta, né? Então, assim, o que a gente pode extrair, além dos campos que o Serasa manda para a gente, que o Boa Vista manda para a gente, que pelo simples fato do cliente eventualmente estar negativado, o banco ou a financeira já ignora esse perfil de cliente. E aí a gente tem que ser muito criativo para conseguir, sim, concorrer com os grandes players, porque é óbvio que a gente não tem o mesmo histórico de informação dessas empresas, e tem sim que levar em consideração esses dados não convencionais, novamente. Muito legal. Vocês comentaram uma série de pontos aí, então o Eduardo comentou um bastante interessante, que é essa questão do quanto até pouquíssimo tempo atrás, e talvez até muita gente ainda se pergunta sobre isso, que se essa questão de dados fora do grid tradicional, o quanto de fato é relevante, o quanto isso é espuma ou não, e a gente já passou desse momento, né? Assim, tá claro que existe ganho nisso daí, não é só um ganho de você evitar fraude, poder aumentar a sua aprovação por reduzir um contato manual, mas é de fato para você conseguir ter informação a mais do cliente para poder compor um perfil de risco de crédito dele e ter uma estratégia mais robusta. Então isso já é uma prática, já é uma realidade. E acho que outra coisa interessante que vocês comentaram é isso, né? Que se você pega ali coisa de 5, 6 anos atrás, a gente estava vendo ali que tinha ali só 3 anos atrás, tinham 50 fintechs, e obviamente que dentro de um sistema bancário com muita concentração, existia ali uma leitura de realmente, é um bando de menino, vai brincar com tecnologia, vai morrer na praia, porque não vai saber o que fazer com essa banda de informação também, ou como conduzir o crédito é um negócio de um bicho de 7 cabeças, e de fato mas existe um meio do caminho nesse negócio aí para você conseguir chegar num produto final aí, uma estratégia de crédito eficiente, enfim. Acho que está claro, já passou esse momento. Então, de fato, eu acho que o vento está soprando aí para uma direção
de cada vez mais mantendo essa dinâmica. Óbvio que concorrência é muito legal por causa disso, né? Grandes instituições estão correndo atrás agora de como consumir isso, de como aproveitar mais esses dados todos que a gente sabe que existem, mas acho que é uma briga aí que vai ser interessante acompanhar o que vai acontecer nos próximos anos, muito curioso. Mas enfim, indo para uma próxima pergunta aqui, senhores, vocês comentaram bastante aí, já está claro que os dados são relevantes, coisas que não existiam 5 anos atrás e hoje são relevantes, mas o esforço para fazer isso, para você colocar esse negócio em pé, muito disso vocês fazem com solução própria e vai para um outro ponto que é o consumo dessas informações, que querendo ou não, toda essa parte de data science, de grande consumo de informação, Big Data foi uma coisa que estava ventilando muito nos últimos anos, mas o trabalho em si disso tudo é uma coisa que vem amadurecendo, né? É um processo. Como que para vocês essa dinâmica está acontecendo? Como é que vocês estão conseguindo trazer essas dinâmicas para dentro de casa, de data science atual? O quanto que falar, por exemplo, de machine learning é uma realidade para vocês hoje em dia ou não? Enfim, conta um pouco para a gente sobre isso. Acho que é a mesma forma que todo mundo sempre fez, usando um meio diferente. Então, se no passado você olhava, a título de exemplo, uma variável como, sei lá, cheque sem fundo, e você tentava criar uma política de crédito, enfim, baseada numa combinação entre aquela variável, talvez, e algumas outras. Eu acho que a gente está indo muito num caminho da comoditização da modelagem. Quando você tem muita informação, realmente você tem que trabalhá-la diferente. Se você for trabalhar olhando uma a uma, talvez você vai se perder no meio de muitos dados e não vai chegar em conclusão nenhuma, como talvez foi imaginado no primeiro momento. Então, para tudo, você tem que tentar criar um modelinho. Cria um modelinho para ver se combinado com aquele outro gera alguma coisa. Mas, assim, o esforço é o mesmo. É você pensar o que pode fazer sentido, o que não pode fazer sentido e testar. Testar e aprender. A diferença é que você está testando de uma forma diferente. Você está testando com mais variáveis, então a forma de fazer isso é um pouquinho diferente. Mas, no fim das contas, o racional mesmo. Eu acho que o que ajuda bastante também no nosso caso é um pouco o meio onde a gente está inserido, né? A gente não pode esquecer que esses bancos grandes que a gente está falando, ele vem de um offline, né? Acho que todas as empresas aqui bebem muito do fato de estarem online. Então, assim, você tem toda uma gama de dados que vem do fato daquela contratação estar acontecendo via um website, via um aplicativo, que gera toda uma categoria de dados novos. Então, será que aquele cliente que veio pela minha campanha empréstimo pessoal vai ter, que clicou na busca paga do Google, vai ter uma performance diferente de um cara igualzinho, só que veio e me clicou na busca orgânica? Tem diferença? Eu não preciso te dar essa resposta, não fazer essa previsão. O modelo olha. Então, assim, você precisa ter uma boa arquitetura de dados, onde você consegue jogar todo e qualquer dado que você tenha em mãos, e não é você que decide, é o modelo que vai te falar, olha, aquela variável do cara ter pedido empréstimo às 3 da manhã é mais relevante do que o CEP, do que a região que ele está. Não sei, a gente vai falar, cara, isso é totalmente contra-intuitivo para mim, não interessa. A gente não está perguntando a sua opinião, está perguntando a opinião do modelo. Então, acho que é um pouco poder ter uma estrutura de base, uma estrutura de dados robusta para receber todas essas informações, tratá-las e deixar o modelo tomar decisão. É óbvio que você não implementa nada às cegas, né? Depois o modelo te dá uma resposta. Você olha para aquilo, vê se tem algum sentido, vê se tem algum erro na modelagem, enfim. Você tem que... a gente não está num ponto de... Além pelo menos, tá? Não está no ponto de inteligência artificial que o negócio se autogere, se auto-implementa a versão 1, versão 2, versão 3. Mas eu acho que a vantagem aqui é que a gente tem toda uma nova, uma fonte pouco explorada pelos tradicionais, que é o online, né? Então, até a questão do smartphone e tudo, mas assim, o acesso à internet, a contratação se dá pela internet, sim. Eu acho que a gente tem também uma busca maior pela questão da fraude, porque no final das contas, quando você tem um cara crachá num banco, você já está mitigando algumas coisas, então a gente tem que mitigar de outras maneiras, e de novo, o meio permite, mas você tem uma boa estrutura de dados que permita você jogar todos esses dados, sem você fazer juízo de valor deles a princípio, e deixar que o modelo decida, pelo menos é o caminho que a gente segue. Então sim, o Machine Learning ajuda isso, eu não preciso olhar para uma variável e decidir se ela tem relevância ou não tem relevância. Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que, assim, a técnica, assim, obviamente tem a relevância que tem, mas é muito mais importante os dados estarem presentes e estarem estruturados de uma forma que sejam passíveis de serem trabalhados.
Aquilo que nós fazemos assim, no Simplic, pelo menos, e na Enova lá fora, a nossa estrutura fica toda fora nos Estados Unidos, é utilizar várias plataformas proprietárias da Enova e concorrer elas umas com as outras para ver qual é que traz um modelo com maior aderência. Então, assim, a gente divide o nosso time de Analytics utilizando técnicas diferentes e ver qual deles consegue trazer o melhor modelo para dentro de casa e, obviamente, lançando novas versões. A gente também está longe de inteligência artificial, o modelo que se construa sozinho, né? Então, assim, tem sempre alguém que está mexendo, está procurando e está tentando trazer uma solução que funciona. Mas, obviamente, as técnicas que são utilizadas para testar todos esses dados, enfim, são técnicas que permitem a gente utilizar toda a base de dados que nós conseguimos capturar ao longo da nossa experiência. Adicionando que, à medida que o volume, a quantidade de dados disponíveis aumenta, a importância dessa parte estrutural de dados e da plataforma, ela aumenta, ela também ganha muita relevância, né? Então, eu lembro, embora eu tenha falado que hoje a gente está conectado com 6 bases de dados diferentes, a gente estava basicamente conectado com Serasa e Boa Vista e tentando extrair o máximo de informações de Serasa e Boa Vista, interpretando elas de um modo diferente, como eu já falei, dos principais players. E lá atrás a gente usava R para modelagem, né? Nisso a gente evoluiu, a gente se integrou com outras 3 bases de dados, sendo uma delas dados bancários do cliente, então a gente acessa a conta do cliente e extrai ali os últimos 3 meses de extrato, então dá para imaginar a enormidade de dados potenciais que tem nesse conjunto de informações, e aí a gente passou a modelar em size, né? E aí depois a gente acrescentou uma outra base de dados e dados comportamentais também, e aí a gente testou nos moldes que o João falou, a modelagem em Python, né? E a modelagem em Python passou a dar uma performance muito melhor para o modelo do que SAS. Então isso tudo para dizer assim, que a tecnologia ela tem que evoluir de acordo com as demandas de dados e a disponibilidade de dados que você passa a ter acesso junto com o teu produto, né? Então, mas de novo voltando ao ponto que alguns dos colegas falaram, é importante que a arquitetura da casa tenha sido muito bem desenhada, né? A gente já, também como uma empresa onde a nossa parte de tecnologia de dados fica principalmente concentrada lá fora, a gente já cometeu erros primários em relação à organização de dados que geraram bastante prejuízo aí para a operação. E, de novo, assim, são as coisas mais básicas que você comete erro e, eventualmente, você está pensando em machine learning, em inteligência artificial, em dados bancários, dados de e-mail, e, na verdade, você está colocando o nome da mãe no lugar do CPF, e, enfim, você vai notar isso com 3 semanas de atraso e aí o estrago já foi grande, né? Então acho que esse é o meu ponto de vista. Muito bom, acho que vocês comentaram aí, acho que os 4 foram unânimes aí em comentar essa dinâmica, né, entre dado e técnica, né? E de fato, acho que o ponto central de oportunidade que a gente vê, onde a gente bate hoje em dia, e que a grande diferença está justamente nessa arquitetura de dados, em quem tem mais habilidade em ser rápido e ser eficiente em conseguir montar uma arquitetura de dados para você poder tirar todo o suco da sua cadeia de crédito. Então, todos os pontos de interação, todos os fornecedores, todos os pontos de contato que você tem com o cliente, tudo isso são informações que você consegue tirar. Então, muito mais do que a técnica, acho que esse trabalho de informação, ele por si só, acho que o lift maior vai estar muito mais aí, talvez, do que na técnica em si. E quando a gente vai para a técnica, né, tem bastante discussão sobre essa dinâmica de machine learning e aí do papel do ser humano nesse negócio, o quanto que o estatístico ou o cientista de dados, enfim, como um todo, vai ter de interação nessa dinâmica ou não. E aí não sei se, enfim,
Obviamente que existe hoje a possibilidade de você ter dinâmicas muito mais automáticas, de você poder extrair informação, extrair um modelo, ser uma probabilidade de bases de dados. Mas o que eu senti também unânime de vocês, já tenho discussões aqui com a Adriana Silva, por exemplo, da SAS, que também na experiência dela, o papel ainda do estatístico, enfim, do cientista de dados, de pegar a informação e de fazer um trabalho refinado ali, não de estrutura do dado, mas enfim, de conseguir ver o que dá para a gente tirar desse negócio, para você alimentar esses softwares que vão no final do dia manipular essa informação. Aí outra parte muito crítica também, que costuma ter bastante ganho, que a gente também vê em projetos que é onde a gente consegue contribuir bastante. Mas avançando aqui, acho que um último ponto ainda nisso é essa velocidade que vocês comentaram, né? Acho que isso é um ponto diferencial também. O tamanho das fintechs, o fato de vocês já nascerem online, já nasce com pontos de contato com mais variáveis, mas a Veia Tech é outra coisa que dá uma agilidade muito rápida para as fintechs em conseguir ser rápidas, em se ajustar, em pegar um erro básico como esse que o Antônio comentou aqui e já pegar rápido esse negócio e acertar, diferente talvez de uma estrutura muito grande, que qualquer movimento como esse aí são várias etapas, são várias frentes, homologação, enfim, e dificulta esse processo. Mas enfim, acho que é um ponto de reflexão e é um trabalho que a gente já vê que as instituições financeiras vêm fazendo dentro de casa também, de tornar seus processos mais eficientes nesse sentido. Mas agora pensando na cadeia de crédito como um todo, e de tudo isso que vocês falaram, e a gente vê, né, coisa de 3, 5 anos para cá, até um ano para cá, a evolução que a gente teve não só em disseminação de analytics, mas em fontes de informação. Para onde vocês veem isso indo? E o que vocês estão fazendo para se preparar? Seja pensando não só de repente ali no crédito em si, mas talvez em CRM, na ponta de fraude, enfim, na cadeia de crédito. Onde vocês acham que esse negócio vai, que vocês já estão fazendo já para poder se preparar para alguma coisa? Sim, eu acho que o trabalho que nós fazemos é ficar muito atentos a tudo que aparece aí do mercado, tentar obter exemplos do que, enfim, outras empresas do nosso espaço estão fazendo, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, e tentar verificar se isso traz valor para nós. Parte dessas informações são dados que nós mesmos vamos conseguir obter dos clientes, ou comportamentais, ou no site, ou alguma coisa assim. Outros envolvem um terceiro que vai pegar fotografias do Facebook, ou que vai pegar o extrato bancário eletrônico do cliente. Nem todas essas fontes, e existe um mundo aí de informação disponível para testar e para consultar, e muitas delas têm se relevado, depois dos testes nós verificamos que não tem relevância nenhuma, pelo menos no momento em que nós estamos não conseguimos utilizá-la para acrescentar valor no nosso modelo de crédito, no modelo de fraude. Mas existe um esforço constante de testarmos e fazermos pilotos com novas fontes de informação para tentar verificar se de facto isso traz algum valor para os nossos modelos ou não. Ok. Acho que assim, para onde que a gente vê, para onde que eu pessoalmente vejo esse mercado indo, eu acho que tem muitas empresas surgindo dentro desse hype aí que você falou. Eu acho que nem todas vão sobreviver. Porque, embora seja muito sexy hoje o mercado, ele não é tão trivial quanto parece fazer o ciclo de ponta a ponta. E eu acho que vai sobreviver, de modo geral, minha visão é que tem 3 modos de você se diferenciar, seja via canal, então você tem um canal de aquisição comparativamente muito melhor do que seus pares, seja via analytics, né? Então você trabalha dados, você tem acesso a dados diferentes, ou você os trabalha muito melhor do que seus pares, ou via custo de capital. Você tem acesso a mais dinheiro do que seus pares e, consequentemente, isso te dá um fôlego maior, né? A gente tenta, tirando a parte de custo de capital, que ainda é muito mais alta do que os preços tradicionais, a gente tenta fazer as outras 2 pontas um pouquinho melhor do que a concorrência, e assim como o João falou, continuar fazendo e evoluindo bem o que a gente tentou fazer até hoje. Então, assim, em relação a dados, a gente sempre está super aberto a qualquer tentativa a qualquer teste para entender valor de dados.
E ainda acho que assim, quando a gente olha o mercado brasileiro e o mercado lá fora, ainda tem uma enormidade de dados que ainda não são nem de perto utilizados pelos players de crédito. E nesse sentido tem aí o cadastro positivo que você falou. Eu acho que vai ser sim um game changer na indústria. Assim, o dado vai ser o mesmo para todo mundo, mas como vocês falaram, cada um vai trabalhar de um jeito diferente e, obviamente, que vão ter algumas alternativas de se trabalhar os dados que vêm de cadastro positivo, né? Então, acho que é isso. Eu acho que, pegando um pouco de carona no que o João falou, e o Antônio, acho que assim, de fato, acho que o próximo grande mudança que a gente vai ver é sim a questão do cadastro positivo, um cadastro positivo de fato, e não o que a gente tem hoje. Mas eu acho que o salto de acesso à informação, de dados, eu acho que assim, sempre vai ter coisa nova, sem dúvida. Eu acho que todo mundo está sempre muito antenado em tendência aqui, tendência lá fora. Eu acho que isso faz meio que parte do nosso DNA, mas eu acho que salto mesmo a gente já viveu agora. Eu acho que o grande salto vai vir de uma coisa, sei lá, criptomoeda, quando isso já for mainstream. Assim, acho que agora, principalmente se tratando de Brasil, tem muito para ser melhorado e muito para ser aprimorado com o que a gente já tem hoje. Eu acho que as nossas empresas, se você for pegar as empresas que estão sentadas aqui, além de, por exemplo, ela se especializa numa parcela muito específica do mercado de crédito. Então, assim, a gente não promove inclusão, por exemplo, de quem não tem acesso a crédito. Nosso objetivo é dar crédito para quem tem acesso a crédito e está mal precificado. Então, a gente clusteriza em 30, 40 faixas de risco diferentes, que é uma coisa que um banco não faz, por exemplo. Então, eu acho que assim, o salto maior das informações, a gente, de alguma maneira, já está tudo mais ou menos na nuvem. Assim, eu não vejo, fora o cadastro positivo, não vejo nada assim revolucionário no curto, médio prazo. Mas eu acho que tudo que está disponível ainda não está sendo usado. Acho que ainda tem muito para caminhar nessas coisas que já estão aí para todo mundo usar. E aí cada empresa, por exemplo, o nosso nicho, a gente se especializa em... Por exemplo, eu faço um primeiro filtro lá de negativação, eu não preciso me preocupar com isso. Agora, eles estão olhando ali, de repente a negativação que está ali é uma negativação que não faz sentido para o cliente deles. Eles podem dar crédito para um cliente que está negativado. Para mim não vale a pena olhar para o cara que não está negativado, porque o cara que não está já é mais do que suficiente para eu trabalhar meu produto. Então, eu acho que a gente, nos nichos onde trabalhamos, tem muito a melhorar com a informação que já tem. Eu acho que o salto maior está nessa eficiência e não na nova informação que vai estar disponível um dia, para curto e médio prazo. Eu concordo plenamente com o que o Marcelo está falando. Um exemplo básico de ganhar eficiência seria... Hoje todo mundo fala bastante de modelo de crédito. Modelo de crédito, como é que nós vamos colocar mais informações ali, trabalhar técnicas mais avançadas. Mas tem outras formas também de pensar nisso. Então, quando você fala, vamos supor, na cadeia do crédito, você não está falando só de política. Você está falando de canal, você está falando de política, você está falando de cobrança, você está falando da oportunidade que tem naquele mercado. Então, acho que um caminho também de ganhar eficiência não é só olhar para essas técnicas e pensar em modelos de crédito que extraem mais suco ali, mas sim também pensa no modelo de propensão de aquisição, ele combinado com o modelo de crédito, que depois pode ser combinado com o modelo de propensão a pagamento. E aí você começa a tirar mais eficiência da mesma quantidade de dados que já está existindo hoje, mas pelo menos no nosso caso a gente ainda não está nesse nível de maturidade, e acho que está um pouquinho longe ainda. Então, assim, acho que a evolução ela vai passar por continuar trabalhando em cima do que a gente já tem, mas ainda falta muito para a gente chegar a tirar tudo que a gente pode daquela informação que a gente já usa hoje. Acrescentando que eu acho que a revolução vai vir, a próxima revolução talvez venha do tamanho do mercado, né? Hoje é muito pequeno ainda o nosso mercado, em comparação com o potencial do Brasil. Eu acho que ainda não virou mainstream. Então, assim, a gente questiona muito o perfil de cliente que vai buscar crédito online em comparação com o perfil de cliente tradicional. Porque, de novo, assim, nenhum de nós até hoje foi para a TV no horário nobre e fez anúncios como a Crefisa faz, para tornar desse canal talvez o primeiro canal escolhido no momento que o cliente pensa em crédito.
E aí talvez vai ter um shift significativo em relação a volume potencial do mercado, em relação à qualidade do cliente do outro lado, né? Eu acho que isso pode sim ser muito significativo para as nossas empresas, pensando ou do lado em relação à taxa de juros ou em relação à inclusão. E o movimento que o Lucas falou também, de abertura do Banco Central para novos tipos de instituição financeira, vai legitimar muito empresas online. Eu acho que ainda tem muita desconfiança, né? E isso vai corroborar para a próxima etapa da revolução, né? Fazer com que a nossa empresa, nossa indústria se torne mainstream. Possivelmente. Isso aí. Acho que a gente está no primeiro capítulo dessa história ainda, né? Assim, você tem muitas variáveis ainda para acontecer. Então, vocês comentaram aí virou positivo. Isso vai reduzir muito essa simetria de informação. Você pegar aquelas 55, 60 milhões de pessoas hoje desbancarizadas, e se você for olhar os 100 milhões que têm dificuldade de acesso a crédito, você tem dois movimentos, né? Um de informação e o quanto que seja com o movimento de entrar em internet, em ter acesso a um smartphone, de começar a ter mais, enfim, contato com oferta de crédito online, porque tem um processo também de desmistificação, que uma grande massa acho que já foi desmistificado. A penetração de smartphones em renda baixa já aumentou consideravelmente, mas tem ainda um espaço, acho que pela frente, isso vai ser uma onda também que deve gerar demanda. Tem uma ciência também do lado de vocês, acho que de usar a informação, mas também de ir no canal correto, dar um trabalho constante, eu acho, para conseguir movimentar isso. E a hora que a gente soma todos esses fatores, no final do dia, realmente, acho que a gente está no primeiro capítulo desse negócio todo, porque realmente tem uma série de movimentos para acontecer aí, para poder alavancar ainda, acho que muito crescimento disso. E mudando um pouco aqui de contexto, fugindo de Analytics, indo para um negócio que está sendo bastante discutido aí, que essas são as duas novas modalidades que o Banco Central acabou de colocar, a SCD e a SEP, o quanto que vocês podem falar aqui, do quanto que isso muda a vida de vocês, né? Então a discussão muito grande agora as fintechs vão ter independência, mas obviamente quando você fizer esses movimentos, não só você tem alguns custos de entrada dentro disso, mas você vai ter um custo ao longo do tempo de agora você está dentro de um radar, que é o radar do Bacen, e atender essa dinâmica. O quanto que isso hoje já faz sentido para vocês ou não faz? O que está passando na cabeça estrategicamente falando em relação a isso? Eu acho que o que o Antônio tinha falado em relação a isso, acho que é muito importante, porque o Banco Central vir com essa resolução e do jeito que veio, né, foi uma coisa que foi construída, eu diria, a quatro mãos. A gente, inclusive, nós quatro aqui fazemos parte de uma associação que chama ABCD, que é a Associação Brasileira de Crédito Digital, que é específica para as fintechs de crédito, que surgiu em 2016 justamente para conseguir acompanhar acompanhar essa pauta dessa criação dessas instituições financeiras que podem vir a regulamentar o que a gente faz hoje, né? Então, acho que o Banco Central fazer isso da maneira que fez, primeiro, legitima o que a gente está fazendo, que é muito importante, traz uma segurança jurídica grande para o que a gente está fazendo, e aí acaba trazendo mais confiança do grande público para atuar com a gente. Eu acho que foi muito positivo também a seguinte sinalização, porque hoje ninguém aqui está desenquadrado de nada, a gente está todo mundo atuando de acordo com a lei brasileira vigente, sem nenhum tipo de zona cinzenta. Acho que no passado no Brasil já houveram algumas tentativas e nem acho que foram mal intencionadas, mas eu acho que foram zonas cinzentas da legislação que não deram certo. Aqui está todo mundo muito bem enquadrado na lei. E o Banco Central, nessas interações, deixou muito claro que ninguém é obrigado a migrar, né? Porque dependendo do teu modelo de negócio, faz mais ou menos sentido você migrar agora, você migrar daqui a 6 meses, você migrar daqui a um ano, enfim. Eu acho que o que a gente está vendo é assim, a criação de um modelo que simplifica uma estrutura que foi criada para as fintechs de crédito poderem atuar no Brasil. Então, assim, de maneira geral, acho que a sonorização é muito positiva. E acho que deve aumentar, assim, deve atrair olhares de novos entrantes nesse mercado, deve aumentar, sim, a concorrência por um lado, e isso com certeza vai ter um reflexo no produto final, ou seja, na oferta de crédito de uma maneira geral. Como a gente já está atuando numa oferta de crédito
de alguma maneira melhor, seja na experiência, seja na taxa, acho que a gente é menos afetado do que os tradicionais. Mas eu vejo com muitos bons olhos. A gente está estudando para migrar sim, mas assim, querendo dar passos sólidos e firmes. Não vamos migrar para ver o que acontece, vamos entender exatamente. Só adicionando, acho que é ótimo ter mais do que uma alternativa regulatória. Até então a gente só tinha uma opção, que como o Marcelo falou, estava enquadrada, estava com consenso do Banco Central, mas sempre havia, de alguma forma, um questionamento em relação à sustentabilidade de longo prazo dessa alternativa, que é a alternativa onde hoje a gente está operando, né? Que é via correspondente bancário de uma instituição financeira. Então, ter mais de uma alternativa é ótimo, só que junto com os direitos de uma instituição financeira, vão vir uma série de obrigações que hoje ficam do lado exclusivo do parceiro, e que, na minha opinião, muitos de nós da indústria subestimamos, né? Toda a parte de reporte, de enquadramento em regras específicas do Banco Central, porque eu acho que a gente tem muito esse traquejo de empreendedor e de tecnologia, e assim, o regulatório normalmente é a parte chata do negócio, que a gente perde muito pouco tempo tentando pensar estrategicamente, enfim, como se enquadrar totalmente, né? Então, eu acho que a gente está olhando sim muito de perto, mas está balanceando os prós e contras de uma eventual migração, né? Porque, de novo, vão vir os direitos que vêm juntos com uma instituição financeira, mas também as obrigações, que não são poucas. Acho que uma das principais vantagens é para uma visão evolutiva de mercado. Então, alguns anos atrás, você teve as primeiras fintechs entrando. Essas fintechs vêm evoluindo já estão num porte bem diferente das que estão começando hoje, e isso aí abre novas oportunidades para elas, inclusive. Desde elas começarem a ter muito mais credibilidade no mercado, elas conseguirem, de alguma forma, utilizar do menor risco jurídico ali, que queira ou não queira, existir uma zona cinza ali ainda para muita gente. Então isso pode trazer desde alguma vantagem de custo de capital, isso pode trazer novos players para quererem atuar com aquelas empresas. Assim, eu acho que ela abre uma nova onda de expansão. Você vai deixar de ver empresas que nasceram como empresas de tecnologia e chegaram até um próximo passo. Você vai passar daqui a pouco a ver empresas que 4 anos atrás não eram nada, eram promessas. Daqui a pouco elas se tornam instituições financeiras, mas 3 anos para frente podem se tornar instituições financeiras, talvez não a de menor porte, talvez se tornar instituições financeiras relevantes. E aí sim a gente vai ver competição no mercado. Não vão ser só pequenos novos players, mas esses players vão ter uma camada de acesso ao que o Antônio chamou de mainstream ali. Legal, senhor. Obrigado. Como eu falei aqui, acho que a gente... Não estão ouvindo? Legal. Como eu falei aqui, acho que a gente está vivendo o segundo capítulo de uma história muito longa. De uma história muito longa. E sucesso aí para vocês, acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, a gente tem contato aí, seja com projetos ou não, e é bastante legal ver a evolução que o negócio de vocês vem apresentando. Então, parabéns. Agradecer a presença de todos, pedir uma salva de palmas para os convidados aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado.